Lucre até R$ 15.000 por mês com uma franquia da Micromarket. Esses micromercados dentro de condomínios residenciais, empresas, hotéis, metrô, loja de rua e muito mais. Você fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem precisar ter funcionários. É uma operação onde você pode ter o retorno do seu investimento de 6 a 12 meses, uma rentabilidade de 20 a 30% ao mês. Mercado autônomo já é uma realidade em todo o Brasil. Já são mais de 10 mil unidades em operação. Então, se você quer mudar de carreira, quer ter uma renda extra, esse é o modelo ideal. É um modelo que não para de crescer. Então, se você está interessado, entre em contato com o nosso time comercial e o próximo passo é uma conversa com a gente. Salve, torcedor vascaíno! Muito bom dia! É um prazer estar com você por aqui em mais um Acorda Vascaíno. Lembrando que o Acorda Vascaíno é em nome da Micromarket, a franquia de mercado autônomo que mais fatura no Brasil, e também da Redentor Joias. Siga a Redentor Joias no Instagram, @siga.redentor. O par de alianças no valor de R$ 100. Se você falar que veio aqui pelo canal Atenção Vascaínos, você tem 10% de descontos na Redentor e ainda frete grátis para todo o Brasil. E se fosse você, não perderia essa oportunidade de firmar o seu compromisso. Então, torcedor, inicia a semana, domingo. Muita gente faz a confusão que a semana inicia na segunda. Na verdade, a semana inicia no domingo. E nessa semana, o Vasco volta a jogar no Campeonato Brasileiro. Um jogo dificílimo contra o Vitória da Bahia no Barradão. A gente sabe que, historicamente, nunca é fácil enfrentar esse adversário. E o Vasco vem de um turbilhão de emoções nos últimos dias. Sai técnico, contrata técnico, técnico desfaz o acordo, não dá certo, vai atrás de outro técnico, também desfaz o acordo, aí precisava pagar uma multa, e no meio do caminho o presidente do Vasco é retirado aí da direção da SAF do Vasco, e a gente fica nessa história de liminar, de agravo, de vara, uma chatice completa. E agora, de sexta-feira para cá, a gente conseguiu aí um treinador de futebol e conseguiu com que o Pedrinho reassumisse aí o comando da SAF. E aqui, pelo amor de Deus, ninguém encara esse meu comentário aqui como uma crítica absoluta. Não é isso, tá? Não é isso. É apenas para causar uma reflexão para você que está aí do outro lado. O Vasco, ele dá motivo para ser criticado, pelo menos nos últimos 25 anos, todos os dias. Porque impressiona a quantidade de erros de quem administra o Vasco vem trazendo, né? A gente sabe. Agora, parece que a gente está aí numa reta final para o Vasco ser vendido, para o Vasco aí ter realmente um dono, e daí é com ele. É ele que vai precisar fazer desse clube voltar aí aos trilhos. Mas hoje o meu comentário é o seguinte: o torcedor do Vasco, sua grande maioria, não comprou a ideia do Pedro Emanuel. Jean, você comprou a ideia do Pedro Emanuel? No primeiro momento, o que eu ia preferir para esse momento do Vasco? Um técnico que já conhecesse o mercado brasileiro, um técnico que já conhecesse o campeonato brasileiro, um técnico que tivesse a noção daquilo que esse elenco do Vasco tem a oferecer. Por exemplo, Fernando Seabra, que chegou aí a estar com um pé dentro do CT Moacir Barbosa, aliás, chegou a fazer uma foto, né? Estaria embarcando para o Rio de Janeiro, tinha até um coraçãozinho na foto aí tomando vinho com seu empresário e no meio do caminho desistiu. O Fernando Seabra é um técnico brasileiro que conhece o elenco do Vasco, conhece os elencos dos outros 19 clubes participantes da Série A e conseguiria entender todo o cenário. O Pedro Emanuel não tem isso a seu favor. Por isso, eu entendo que vai ser muito importante o trabalho da comissão técnica permanente do Vasco, no nome do Lazzaroni e no nome do Luizinho Quintanilha e de outros profissionais que lá estão para poder fazer essa integração. Lembrando
que o Pedro Emanuel veio com uma comissão técnica completa. E eu gosto desse tipo de coisa, porque eu acho que hoje o futebol não se faz sozinho. Mas desde o primeiro momento nas redes sociais, eu fui dar uma olhada, né? E assim, claro que você segue muitos perfis e muitas páginas e tudo mais. E a história era o seguinte: o Vasco trouxe o Boina 2.0. O Vasco trouxe o Sapinto 2.0. Em nenhum momento foi dada a possibilidade de trazer um aspecto positivo. Os números do Pedro Emanuel também não são favoráveis. E isso é um fato, tudo isso eu sei. Mas será que nesse primeiro momento não seria melhor o torcedor abraçar essa causa, essa ideia e parar com essa resenha que ele já chegou demitido? Porque isso eu acho até uma covardia, não com o Pedro Emanuel, com qualquer profissional do ramo do futebol. Vou dar um exemplo para vocês aqui, torcedor vascaíno. O Roger Machado, que muita gente não gosta, eu não tenho absolutamente nada contra, eu falei isso nas lives, que ele chegou demitido, porque a gente percebia aquilo que a torcida do São Paulo ia fazer com o Roger Machado. E o Roger Machado foi demitido do São Paulo com um aproveitamento de 57%. Se o Pedro Emanuel possa conseguir algo parecido com isso no Vasco. Nós teremos um final de ano super tranquilo, super relax. Pelo tanto de rodada que falta e pelo tantos pontos que tem para disputar, né? Se ele conseguir 57%, a gente escapa do rebaixamento e vai brigar lá em cima, vai bater lá nas alturas. Então, querer já imputar ao trabalho do Pedro Emanuel um carimbo que ele ainda não merece, eu não sei se é a melhor saída. E o mundo Vasco está tão doente, que sexta-feira à tarde para mim foi um ápice completo. A esposa de um jogador do Vasco, todo mundo que acompanha sabe qual é o jogador e qual é a esposa, colocou na sua rede social que o marido dela estava fazendo uma ressonância porque ele tinha torcido o tornozelo num buraco durante o treinamento. Aí eu vou olhar os comentários e foi cravado. Como que o Vasco, durante a parada para a Copa do Mundo, não resolveu os problemas do buraco em São Januário? Sendo que lá atrás o auxiliar do Palmeiras já deixou claro que o campo era uma plantação de batatas. E eu, quando eu falo as coisas, torcedor, eu não esqueço. Aqui nesse microfone, no dia que o auxiliar do Abel Ferreira falou isso, eu não gostei, mas o tempo foi provando que ele não estava de todo errado, não, porque realmente o gramado de São Januário merecia algum tipo de crítica em alguns momentos. E o Vasco, durante essa parada para a Copa do Mundo, resolveu essa questão dos buracos. Pelo menos as imagens aí que a gente tem é que isso está resolvido. E eu queria saber em que momento que o Vasco treina em São Januário. Porque é muito mais fácil eu pegar a minha mão e ir para um teclado ou do meu smartphone, ou então para o meu computador, ou para o meu tablet, ou para o meu iPad. É muito mais fácil eu ir ali já destilar o meu ódio e veneno, achando um outro problema do Vasco, que era o gramado, sem pelo menos parar para pensar. Aí chega, nem horas, minutos depois, a esposa do jogador diz que é uma brincadeira, que aquilo não aconteceu e que ele estava lá fazendo um exame porque ele tinha aí um quadro de tendinite. Só que daí já foi. Aí a imagem do Vasco já foi para o lixo, já foi tudo escrito, tudo falado, e eu não sei em que momento isso é legal. Eu participo de grupo de Vasco para trocar ideia, para evoluir, para ter dentro do meu grupo uma irmandade torcendo para que o meu clube possa ter dias melhores. Isso não quer dizer que eu vou ficar cego, que eu não vou olhar, que eu não vou criticar. Várias coisas hoje aqui eu já critiquei e falei que tinha razão. Mas é impressionante como o vascaíno gosta ultimamente de compartilhar um memezinho tirando um sarrinho do Vasco, uma artezinha tirando sarro do Vasco, uma fake news tirando sarro do Vasco. E a pessoa sabe que é fake e mesmo assim ela vai lá e compartilha, porque parece que virou algo legal. Parece que é alguma coisa assim, sabe? Eu não sei explicar direito o que está acontecendo com o torcedor do Vasco. O que eu sei é que isso não ajuda em nada. Daqui para frente,
O Vasco tem tudo para ter um novo dono. E a gente precisa criar uma outra atmosfera em volta do Vasco. Porque essa que é hoje, infelizmente, na minha concepção, não leva a absolutamente nada. Não estou aqui para ser o dono da verdade e você que está aí do outro lado que faz isso, achar que eu sou um cara ruim, que eu tenho que aceitar esse tipo de coisa. Eu aceito. Só não acho que isso vai fazer com que o nosso clube possa ter dias melhores. Muito pelo contrário. Eu acho que isso deixa o astral muito mais para baixo. Beleza, torcedor? Gostou da minha resenha por aqui? Não gostou? Deixa o like, compartilha nas redes sociais que a gente vai continuar aí esse domingo apurando novas contratações. Tem gente chegando por aí, como está sendo o início do trabalho do Pedro Emanuel, porque amanhã, a partir de amanhã, tem a apresentação dele lá no CT. E é o seguinte: trabalho, 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 porque quinta-feira o Vasco tem um caminhão de brita para descarregar lá no Barradão, no jogo contra o Vitória. Lembrando que o Acorda Vascaíno é em nome da Micromarket e também da Redentor Joias. Abraço, galera! Para Roberto Dinamite, sozinho! Atenção! Vai enfiar! Gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!